Bem, nós estamos então agora no programa 2 da semana 3. Essa semana a gente vai ver o mesmo exemplo e vai trocando o que está sendo solicitado para aprender conceitos novos. Então toda essa parte inicial aqui é igual. Ó. Faça um programa, verifica se o número, aí pede para o usuário entrar com real ou inteiro, faz o tratamento da entrada, se não for entrada válida, encerra. Sendo entrada válida, verifica. Aí, né, se ele quiser real é para fazer uma coisa, se ele quiser inteiro é para fazer outra. Aqui a única diferença em relação ao primeiro programa é que para esse programa é necessário separar a parte de processamento e saída usando uma variável do tipo booleano. É um novo tipo de dado que a gente vai ver, além do string, do inteiro, do float, do real, a gente vai ver o booleano. Booleano é para verdadeiro ou falso. Então, o booleano, a gente coloca a variável como armazenando o valor verdadeiro, e aí numa comparação não é necessário entrar com um símbolo de comparação, porque você quer apenas saber se essa variável foi verdadeira ou falsa, né, dependendo de onde ela passou pelo programa. Então é o que a gente vai fazer agora. Quando a gente fala de separar parte de processamento e de saída, veja o primeiro programa resolvido, olha, sem essa separação. Então o que acontece? Ele tem a parte de saída, que é esse printf aqui, ó, junto do meio do programa. O que ele quer é o seguinte, se o número for par, é para ele só colocar assim, foi par. Como é que eu vou fazer só o par? Eu vou criar uma outra variável que vai armazenar o valor verdadeiro, valor true. True é o verdadeiro em inglês e é o que o Scilab, o Python aceita. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Primeiro eu vou copiar esse programa todo. Então eu vou copiar ele para lá e o que a gente vai ter que mudar? Bem, aqui está a entrada, aí eu vou colocar... Esses comentários aqui é só para ter uma ideia, né? Porque é tudo comentário, tá vendo? Ó, processamento. Então é só para organizar melhor o código. E aí a gente vai dar uma parte de saída aqui. Quando ele fizer isso daqui, ó, essa comparação, se é par ou ímpar, eu vou fazer depois. Eu vou fazer só na saída. E eu vou fazer dentro do else. Por que dentro do else? Porque ele não é para fazer no caso de entrada inválida. Então ele vai fazer no final, no entanto, tem que ser dentro desse else. Tá? Não posso fazer depois, porque a entrada tem que ser válida. E eu tenho que fazer somente se a entrada for válida, que eu vou imprimir se o número é par ou ímpar. Só que na hora que for verificar se esse num%2 é igual a zero, eu vou escrever assim, ó, um resultado, uma variável res, é igual a true. Tá vendo que ele até marca true, assim como ele marca else, marca if, que são as palavras reservadas, ele também marcou true, porque significa verdadeiro. Então agora a variável res significa verdadeiro. Se não, vamos fazer aqui, ó, res igual, em inglês é false, que é o falso. Então a variável do tipo booleana, ela pode ter dois tipos de valores somente, verdadeiro e falso, true e false. Então aqui é uma coisa ou outra. E aqui embaixo, olha, idêntico. Então esse res igual a true e res igual a false eu vou fazer aqui igual. Só que eu não vou poder imprimir qual era a variável que foi par ou ímpar. Por que eu copiei a parte de impressão aqui para baixo? Porque eu agora vou apenas verificar, só para aproveitar o print aqui, tá? Porque eu vou apenas verificar se o res é true. Eu não preciso verificar se res é igual a true, não precisa fazer isso, porque o res já é booleano. Então ele já testa assim, ó, se verdadeiro, faça. Se falso, ele vem no else. Então ele já vai fazer isso. O res depende se ele vai ter true ou falso. Se ele tiver true, ele vai vir para cá. Então eu não precisei fazer uma comparação aqui, porque a variável já é do tipo booleano. Por isso eu não precisei comparar se o res é igual a true. Então, se res já vai funcionar, porque o res já tem um valor booleano. Ele já é como a saída da comparação que seria feita, que é verdadeiro ou falso que tem que dar. Então vamos lá, se vamos indentar certo, que é uma indentação aqui, se o res for verdadeiro, nesse caso, o número, e eu não vou falar se é um número inteiro ou não, porque agora eu estou imprimindo uma vez só, sem distinguir, né, se ele entrou
foi na parte do número inteiro aqui, né, ou no else aqui do número falso, na verdade, do número real. Então, só me interessa saber se o número é par ou o número é ímpar. Qual número? É um número aqui, no caso dele ter a entrada como real, e um outro número aqui, no caso dele ter a entrada como inteiro. Então vamos rodar para ver se está tudo certo por aqui. Se eu entrar com alguma coisa que não seja inteiro aqui, ou real, ele já sai. Então, ó, essa entrada é inválida, porque eu não mexi nessa parte do programa, né? Então, vamos dizer que o número é real, e eu vou entrar com 6.567. O número é ímpar. Qual número ele se refere? A esse. Se eu tivesse o número 5, né? Porque ele pegou, no caso de número real, ele pegou o primeiro algarismo depois do ponto, depois da vírgula, e verificou se esse algarismo é par ou ímpar. Rodando de novo, se eu tivesse entrado de novo com o número real, mas agora vamos colocar aqui que o número depois da vírgula ele é par. Então, ele achou aqui também. E agora, finalmente, vamos dar um exemplo para quando o número é inteiro. Então, inteiro aqui, e o valor inteiro, 77. O número é ímpar. Então, tá vendo? Na hora de imprimir, ele agora não discrimina mais. Antes estava discriminado. Estava separando. Ó, o número é real e ficou par ou ficou ímpar. Agora não, ele só está imprimindo e imprimindo tudo no final com a saída separada. Então, com isso, a gente aprendeu a usar o tipo de dado booleano.